Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre nas terças-feiras à noite, aqui na Século XXI, comentando aspectos da pessoa, das palavras, dos ditos, dos feitos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde que eu estou à frente do Eclésia, sempre a temática é algo de Cristo. No encontro passado, nós abordamos o tema da desolação de Cristo. Agora, de certa forma, é o reverso da medalha. Aquele que foi desolado foi também consolado. O tema de hoje, a consolação de Cristo. Mas vejam, esse tema tem essa frase, admite duas possibilidades. A consolação de Cristo no sentido de que ele foi consolado, e a consolação de Cristo, que é a consolação dele para conosco. Vamos primeiro abordar Cristo sendo consolado e depois, na nossa desolação, na nossa aflição, na nossa perturbação, como é que Cristo nos consola. Primeiro, vamos à etimologia da palavra consolação. Vimos no encontro passado a etimologia da palavra desolação. Vimos de onde veio essa palavra desolado, ou desolar, ou desolação. Agora, consolação. A etimologia da palavra consolar e do seu substantivo consolação, verbo e substantivo, essas duas palavras vêm do latim, consolare, com R-I, consolare. Consolare é uma palavra composta do prefixo com, que significa união ou intensidade, e solare, que significa aliviar, reconfortar, tranquilizar. Então, consolar é literalmente aliviar junto a alguém ou reconfortar com intensidade. Consolar é, num sentido mais amplo, oferecer alívio e apoio nos momentos de sofrimento ou de dificuldade de uma pessoa. Pronto, aqui está a etimologia da palavra consolação. Então já vamos direto para o primeiro momento da vida pública de Jesus, quando ele foi consolado. No encontro passado, nós vimos Jesus desolado no Jardim das Oliveiras, que foi consolado por um anjo. Lembram disso? No programa passado? Mas essa não foi a primeira vez que Jesus foi consolado. Qual foi a primeira vez que Jesus foi consolado? No momento de extrema desolação. Mateus capítulo 4, versículo 11. Só em citar o capítulo, vocês já sabem qual foi o contexto em que Jesus ficou verdadeiramente desolado. 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, ocasião em que ele foi tentado pelo demônio. O versículo 11, eu só escolhi ele, é o final da narrativa das tentações de Cristo. Mateus 4, 11. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Pronto, Jesus estava com fome. Os anjos trouxeram comida para Nosso Senhor, comida física, não sabemos. Servi-lo? Minha opinião, provavelmente sim. Afinal de contas, foram 40 dias sem comer e sem beber. Os anjos trouxeram o quê? O pão dos anjos? Tá bem, se você quiser interpretar, sim. Mas como o texto não diz, eu creio, foi comida material mesmo. Foi pão, foi um líquido, um suco, um vinho, não sei. Jesus estava faminto. Veja que aqui, no plural, anjos. No Jardim das Oliveiras, um anjo. Então, duas confortações. Um período difícil no deserto, os anjos vão confortá-lo, para servi-lo. Os anjos disseram palavras de conforto para Nosso Senhor? Não sabemos. Minha opinião, provavelmente sim. Mas Jesus é Deus e os anjos para servi-lo. Senhor, estamos aqui. Está aqui, Senhor. Pronto. Jesus é reconfortado na alma
e reconfortado também nas forças físicas. Avancemos agora, porque em Lucas capítulo 20, versos de 40 a 43, de novo temos que citar, o texto apareceu no programa anterior, mas temos que falar da segunda confortação de Jesus. Lucas 20, de 40 a 43, vamos ao texto. É o Jardim das Oliveiras. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. O pai cuida do seu filho. Nesse momento de extrema agonia, a presença do anjo. Como o anjo confortou o nosso Senhor? Eu não sei. O fato é que devia se tratar de uma cena linda. Os anjos têm o dom da confortação, o anjo da confortação de Cristo. Quem foi? Foi São Miguel? Foi São Gabriel? Foi São Rafael? Foi uma potestade? Foi um trono? Foi uma dominação? Foi um querubim? Foi um serafim? O texto não fala. Foi um anjo do céu enviado para confortar nosso Senhor e Salvador. A consolação é um tema também presente nas bem-aventuranças. Sabiam que Jesus colocou o particípio consolados numa das bem-aventuranças? Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A consolação para aqueles que choram. Que choro é esse? Que choro bem-aventurado é esse? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vossos filhos e por vós mesmas. Porque se eles fizeram isso com esse lenho verde, o que não farão com o lenho seco? Os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Eis o choro que vai trazer consolação mais na frente. Chorar por causa dos nossos pecados, chorar por ter ofendido a Deus, chorar pela consciência das ofensas perpetradas contra a santidade de Deus. Se de fato esse choro leva ao arrependimento, aqueles que choram são perdoados. É um choro, é uma tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo na 2 aos Coríntios. Me parece que no capítulo 10, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, do qual ninguém, absolutamente ninguém se arrepende. Então é um arrependimento que leva o coração do homem a mudar de vida. O choro segundo Deus. O choro que traz consolo. Chorei porque ofendi a Deus, mas me dirigi a Ele e arrependido implorei o perdão e Ele me perdoou. Fui ao Senhor e Ele não me rejeitou. Clamei a Ele e Ele acolheu a minha súplica. Vede, diz o salmista, esse infeliz clamou e o Senhor o ouviu e livrou-o de todas as angústias. Aqui está a consolação de que fala o Senhor na bem-aventurança de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Mas o Senhor faz uma advertência de uma consolação perigosa. Tem uma consolação que é assustadora. Tem uma consolação que pode ser prelúdio do inferno. Lucas 6, 24. Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Quando você deposita o consolo de sua vida no que você tem, não há espaço para Deus. Deus é o nosso consolo. Deus é o alívio para o perturbado. Quando a criatura humana olha para aquilo que possui e diz: eu não preciso de nada nem de ninguém, porque o meu consolo está no que eu possuo, no meu patrimônio, nos meus bens, nos meus imóveis. Lucas 6, 24. Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Termino esse bloco
com esses textos que, aliás, já são impactantes, convidando todos vocês, a partir do próximo bloco, a fazer um itinerário comigo em vários textos do apóstolo Paulo. Nós vamos citar, sabe quantos textos nos próximos 2 blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos. Por que esse tema era tão caro para o apóstolo Paulo? Porque ele foi um consolado. Porque ele experimentou a consolação de Deus. Se existe alguém no Novo Testamento, depois de Jesus, lógico, que sofreu na pele as desolações e experimentou a consolação de Cristo, com o devido respeito aos demais, o apóstolo Paulo. Chamemos então o apóstolo da consolação. E é exatamente esse itinerário que nós vamos percorrer. Aos Coríntios, 1ª e 2ª, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª. O homem que sentiu na pele as dores e também na sua alma, foi confortado por Deus e traz para nós palavras de conforto. Um abraço, até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento, a consolação de Cristo. Vimos no primeiro bloco nosso Senhor Jesus Cristo sendo consolado 2 vezes durante sua vida pública, uma depois que foi tentado pelo demônio no episódio do deserto, onde passou 40 dias, e depois, lá na frente, no final de sua vida pública, no Jardim das Oliveiras. Vimos também a consolação como tema de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Senhor faz uma advertência para uma consolação perigosa. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Remeto você, então, a esses argumentos desdobrados no bloco anterior. Agora, como eu prometi, 7 textos do apóstolo Paulo sobre o tema da consolação. Agora é mais, Cristo nos consolando. Eu disse que o título desse programa, A Consolação de Cristo, permite 2 interpretações. Cristo sendo consolado, e já vimos, e Cristo nos consolando, isto é, a consolação que Cristo nos dá quando estamos desolados, quando passamos por perturbações, quando estamos numa condição existencial de lancinante dor, agonia, preocupação, perturbação, provação, tribulação. Romanos, capítulo 15, versículos de 4 a 6. Tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante aqui que a consolação é dada pelas Escrituras. As Escrituras nos dão perseverança e consolação. Eu vou repetir. Pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras. Tenha um vínculo com ela. Leia com o coração. Ela é motivo para você perseverar e ela vai lhe dando, de uma forma poderosa, consolação. E eu vou citar aqui alguns momentos existenciais difíceis, de dúvidas, de insegurança, de falta de clareza acerca do caminho a ser percorrido, da decisão a ser tomada, do método a enfrentar, a ser utilizado para enfrentar momentos de dificuldades, desafios, dramas.
perseverança e consolação. Consolação. Oh meu Deus, esse salmo, tu estás a me falar, que palavra confortadora. Meu Deus, que aviso, que orientação, que luz. Este versículo, este salmo, esse texto do Novo Testamento, essa passagem, tu me confortas e eu creio que ela diz a verdade. Pois bem, aqui está a relação entre Escritura e consolação. Um caminho ordinário do qual Deus se utiliza para nos confortar pela sua palavra escrita, você e ele, sozinho com a Bíblia aberta e o coração movido pelo Espírito para buscar conforto. Próximo texto, 1 Coríntios 4, de 11 a 12. Até esta hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados, somos errantes, fatigamo-nos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Insultados, abençoamos. Perseguidos, suportamos. Caluniados, consolamos. Impressionante. Um consola o outro. O caluniado, digam, ele precisa ou não de consolo? Claro. Mas por pertencer a Deus, ele suporta a calúnia e ainda tem força para confortar os outros. Caluniados, consolamos. E convém que seja assim, sabe? Porque como consolar, digamos assim, com autoridade, uma pessoa que está passando por um momento do qual você nunca passou? Mas é diferente quando você vai consolar uma pessoa que está passando por um momento que você já passou lá atrás. A experiência que você teve lá atrás, se ela foi vivida na fidelidade a Cristo, se você a atravessou aquela tormenta, aquela tempestade, e Deus foi o seu consolo, e você foi consolado, seja por Deus imediatamente, com os joelhos dobrados, com um louvor, ou Deus mandou alguém na sua vida para consolar você, você adquiriu uma experiência impressionante. E agora você está, digamos assim, habilitado para chegar perto daquela outra pessoa. E não para dizer, sinceramente não me agrada muito dizer, eu já passei pelo que você passou. Não sei até que ponto valeria a pena dizer isso. Talvez haja aqui ou acolá a pena você dizer, já passei por... Não precisa dizer isso. Cada problema é um problema, cada pessoa é uma pessoa, cada aflição é uma aflição. Mas vá transmitir a força que Deus lhe deu na hora da sua desolação, da sua tribulação, e vá confortar aquela pessoa. Não fale tanto de você, mas fale do poder de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da generosidade de Deus, do carinho de Deus que cercou você e fortaleceu você com o dom da consolação. Próximo texto. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Esse texto, para mim, é muito caro. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Se, pois, somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se efetua em vós pela paciência, em tolerar os sofrimentos que nós mesmos suportamos.
Primeiro, Deus de toda consolação. Qualquer tribulação nossa, ela não é maior do que o consolo que Deus prepara para nós. Eis porque precisamos sempre estar vigiando e dizendo: Senhor, agora, eu não passo por tribulações, mas quando vossa providência permitir que elas apareçam, que elas batam a minha porta, consolai-me, Senhor. Seja imediatamente, seja também colocando pessoas a me confortar, a me consolar, seja pelo riso, o riso do meu neto, o riso do bebê, a presença daquela outra pessoa tão pobre e tão simples, um enfermo que está se esvaindo, que está partindo e ainda tem força para sorrir e para dizer: você é importante para mim, que bom que você veio me visitar. Normalmente, o nosso psique, quando passamos por uma tribulação, é de pensar assim: eu não sou útil para ninguém, meu sofrimento é o maior de todos, e agora eu quero arrego, eu quero que as pessoas venham a mim, quando às vezes é exatamente o contrário. Você passa pela tribulação, mas o conforto que eu reservo para você é o sorriso de alguém. Saia de você, vá ao encontro daquela pessoa e só Deus sabe como muitas vezes aquela pessoa nos dá tanto conforto, tanta consolação. E a gente que pensava que o conforto viria de uma forma sobrenatural, vem de uma forma tão simples. Aquele outro tem sofrido tanto. Veja as marcas, as suas rugas, a sua idade, quanto sofrimento, quanto problema de família. E ela em pé, sorrindo, abraçando-me e dizendo: que bom que você está aqui. Você nem imagina como foi importante a sua visita. Claro, com telefone um pouco menos, por WhatsApp também um pouco menos. Nada como, porém, uma presença física, real. Os dois olhando nos olhos. Sim, pela consolação que o Senhor nos dá, somos consolados por Deus para que possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. É como se a palavra de Deus dissesse: você está sendo atribulado agora? Você nem imagina, eu vou confortar você e você vai ser um poderoso instrumento para confortar as outras pessoas. Está terminando mais um bloco, não saia daí. E espero que, consolado, daqui a pouco você volte para o terceiro bloco. Deus abençoe sua vida. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco do nosso encontro Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Consolação de Cristo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, dá um lugar de relevo para o tema da consolação. Já vimos no primeiro bloco 1, 2, 3 passagens de São Paulo sobre o tema da consolação. Remeto o caro telespectador para o bloco anterior. Agora vamos avançar, vamos a um texto muito sugestivo da carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 21 a 25, com a palavra, o grande doutor das nações. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disto, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e consolação da vossa fé. Bonito. São Paulo se encontra num dilema. O que é melhor, viver ou morrer? As duas coisas dependendo do motivo. Para mim, o viver
é Cristo. E o morrer é lucro para estar com Cristo. Ele acha melhor partir. Porque partindo, não tem mais sofrimento nessa vida. Não tem mais essa vida. Vai estar com Cristo. Porém, olha aqui a beleza do pensamento de Paulo. Se eu ficar, eu vou consolar vocês. E mais, se eu ficar, vocês também vão me consolar. Um consola o outro. Veja que as duas interpretações são possíveis. E vou explicar por quê. Persuadido disto, ou seja, continuar a viver é mais necessário por causa de vós, persuadido disto, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito vosso e consolação da vossa fé. O consolação da vossa fé é, eu ficando, a fé de vocês vai ser consolada por mim. Mas veja, consolação da vossa fé também é um caminho de volta. Isto é, a fé de vocês me conforta. Veja, nós confortamos uns aos outros, estando juntos. Professando a mesma fé, por favor, por favor. A beleza do texto é exatamente essa. Eu queria deixar esta terra para habitar com Cristo. Na Salve Rainha tem uma expressão que define bem o que é esse momento presente. Gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Quem é que não quer deixar o vale de lágrimas para habitar com o Senhor? E viver para sempre na felicidade sem fim, onde não há luto, onde não há dor, não há tristeza, etc. Mas São Paulo não é egoísta. São Paulo não pensa somente em si. A presença dele aqui vai trazer consolação para os outros. E ele também, por continuar nesse vale de lágrimas, vai precisar da consolação dos outros. Texto belíssimo. Avancemos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Agora, Timóteo acaba de voltar da visita que vos fez, trazendo excelentes notícias da vossa fé e caridade. Ele nos falou da afetuosa lembrança que de nós sempre guardais e do desejo que tendes de nos rever, desejo que é também nosso. Assim, irmãos, fomos consolados por vós, no meio de todas as nossas angústias e tribulações, em virtude da vossa fé. Lembram que na passagem anterior, a expressão consolação da vossa fé também permite, isto é, São Paulo consola a fé deles e a fé deles consola São Paulo. São Paulo aqui reconhece que passou por momentos muito difíceis. No meio de todas as nossas angústias e tribulações, fomos consolados por vós. Como assim? Não sabemos exatamente de onde o apóstolo Paulo escreveu, onde foi o local da redação da primeira carta aos Tessalonicenses, que os exegetas dizem que foi a primeira carta do apóstolo Paulo. Salônica, hoje, ou Tessalônica, no tempo do apóstolo, Tessalônica é uma cidade da Grécia. E lá tem uma comunidade que tem dado muitos frutos de conversão, de vida nova, vivem na unidade, praticam a caridade. E aí Timóteo, o bispo Timóteo, aquele para o qual ele escreveu a 1 Timóteo e a 2 Timóteo, ele faz uma visita, vai lá, em Tessalônica, e traz boas notícias. Ou seja, por exemplo, Paulo, que comunidade sólida, que comunidade firme, como eles temem a Deus, como eles são fiéis, como eles evidenciam o seguimento de Cristo, como eles vivem unidos em harmonia, etc. E São Paulo, lá passando por tantas dificuldades, se sente consolado com essa notícia. Notícia que vem de longe. Está tudo bem para lá. Eles estão vivendo com tanta alegria, com tanta fé, com tanta esperança. Estão praticando a caridade. Que notícia melhor pode receber, pode esperar o apóstolo? E isso o consola nas dificuldades, nas dores e nas aflições.
Próximo texto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 9 a 11. Também, nessa mesma carta, ele vai retomar o tema da consolação. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, irmãos, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros como já o fazeis. Também a comunidade de Tessalônica passava por dificuldades. A temática principal da primeira aos Tessalonicenses parece ser a escatologia. Eles viviam naquela expectativa iminente, o Senhor vai chegar, etc. A comunidade ficava um pouco alvoroçada, alguns membros, e não queriam mais trabalhar. Por isso São Paulo escreveu: quem não trabalha também não deve comer, etc. Mas consolem-se com essa expectativa. O Senhor está para chegar. Quem está aflito, seja consolado pelo outro, que essa consolação entre vocês seja recíproca. O Senhor virá sim, mas Ele não nos desassiste enquanto Ele não vem. A força do seu Espírito, a graça acompanha a vida da comunidade e é derramada sobre todos vocês. Consolem-se mutuamente. Finalmente, o último texto, esse da segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses. São 7 citações que eu escolhi para mostrar o tema da consolação. Ele é crucial nas cartas de São Paulo. 2 aos Tessalonicenses 2, versículo 16. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, consolem os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Aqui nós temos um adjetivo que torna o tema da consolação muito sugestivo e desejado e amado por todos nós. Consolação eterna. Ou seja, consolação que não acaba. As dores virão enquanto estivermos a caminho. As perturbações, os percalços, os tropeços, as quedas, as privações, os receios, todos os sobressaltos da nossa vida, mas a consolação é eterna. E não é somente nosso Senhor Jesus Cristo que nos consola, o próprio Deus Pai nos consola. Consola o nosso coração para toda boa obra e palavra. Que maravilha! Terminou a relação dos textos que eu escolhi para esse programa. Eu quisera então, já que o último bloco vai ser de perguntas, mas na exposição, a doutrina termina no terceiro bloco. Essa exposição é um convite para que todos nós, ao lermos as cartas do apóstolo Paulo, enxerguemos. Aqui é a temática do Deus que nos consola. Nos evangelhos, Deus sendo consolado. Cristo sendo consolado pelo Pai em 2 momentos difíceis da sua vida, o fim das tentações, o fim do período de 40 dias no deserto, anjos vêm consolá-lo, e também a consolação no momento mais doloroso, a sua agonia no Jardim das Oliveiras. Antes de terminarmos o bloco, eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Por falar em YouTube, se você estiver vendo pelo aplicativo, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Não esqueça também de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Fui informado, estamos em outubro de 2024, o meu querido irmão que cuida desse canal disse que até agora temos 816 vídeos. Estamos preparando mais de 4.000 vídeos para colocar no site de tudo aquilo que já fizemos até agora. Isso vai ser colocado um dia. Até breve, daqui a pouco a gente se encontra.
Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o último bloco do nosso encontro Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Consolação de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações, principalmente. Você é, meu filho, minha filha, o grande responsável por este programa estar no ar. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva há tantos anos, quase 4 décadas, leva a todos pela TV e pela internet para todo mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Agora, com o Caio, que é o protagonista que recebe as perguntas e filtra, escolhendo as poucas, infelizmente, porque o programa não tendo mais tempo, ele tem que ter a parte expositiva, a doutrina, a teologia, a reflexão e depois as perguntas. E aí a gente só tem um bloco. Vamos a ele. Paciência. Caio, então agora as perguntas que até agora eu não conheço, que já estão ali, vamos a elas. Confortar não significa retirar o sofrimento. É verdade. Nos sofrimentos terrenos, como seriam as consolações espirituais? Cada sofrimento tem a sua história. Cada sofrimento tem a sua origem, tem o seu desdobramento. Cada sofrimento passado tem desdobramentos posteriores, tem traumas. Outros sofrimentos ainda estão em andamento e podem trazer novos capítulos. É muito difícil você enquadrar essas consolações espirituais, mas eu consideraria, primeiro, à luz do Salmo 21, que foi recitado por Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? A certeza de que Deus Todo-Poderoso está próximo a nós, não nos abandona. A necessidade de suplicar a Ele, em virtude dessa certeza, que Ele nos assista com a força do Seu Espírito, que nos dê o dom da fortaleza, que nos faça compreender qual é a sua santa vontade, qual é o mal a ser combatido, qual a decisão a ser tomada, qual a palavra a ser evitada, quais os passos que precisam ser dados, quais as atitudes que merecem nossa consideração para um discernimento sobre dos caminhos possíveis e legítimos qual deve ser enveredado, mas, sobretudo, a consolação da Santa Palavra de Deus, que nos ajuda, a consolação da Palavra é um tema caro para o apóstolo Paulo, já citamos a consolação da Santa Palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, remeto você ao bloco anterior. Todas essas consolações espirituais, a oração, a leitura da Palavra de Deus com piedade, a recepção piedosa dos sacramentos, particularmente da Eucaristia e o sacramento da penitência, mas, sobretudo, estar perto de uma pessoa consolada por Deus que nos seja capaz de dar a consolação que vem de Deus. Segunda pergunta. Podemos, então, pedir que Deus nos indique na palavra qual decisão é melhor seguir numa situação difícil? Como fazer isso sem cair num auto-engano? Bem, são duas perguntas, não é? Pedir que Deus nos indique na palavra qual decisão melhor a seguir numa situação difícil? Sempre, sempre. E Deus Todo-Poderoso pode nos indicar uma passagem exata, um texto preciso, uma passagem bem apropriada para aquele momento. Quando isso não acontece, imediatamente pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo. Sim, a palavra de Deus é a consolação imprescindível. Romanos 15, de 4 a 5. Tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança.
As Escrituras nos dão a consolação. Resta saber qual é o texto mais adequado, qual é o texto mais indicado. Se você não tem na hora, e se Deus Todo-Poderoso não lhe concede imediatamente, bata o telefone. Ou então chame uma pessoa, peça o auxílio, peça o socorro, para que textos da Escritura apropriados cheguem aos seus olhos e ao seu coração para a meditação. Terceira pergunta. São Francisco, em sua famosa oração, pede para consolar mais do que ser consolado. Como o cristão pode consolar alguém em grande sofrimento sem buscar para si toda a consolação? Bem, não é fácil, não é fácil. Eu remeto a resposta a um texto que já foi citado, isto é, na tribulação Deus nos conforta, para que possamos confortar os outros. 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 6. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Claro, tenhamos a consciência de que a consolação é dada por Deus, nós somos instrumentos. Ainda que instrumentos frágeis, Deus é capaz de nos dar forças para ir ao encontro de quem agora está passando por uma situação menor, igual ou pior que a nossa. Dou um exemplo. A mãe, que acabou de perder a sua mãe. Como ela está dolorida, como ela está sofrida. Quando menos espera, vem a notícia de que o seu filho está com o filho em estado grave no hospital. Pois essa mãe que vive da graça de Deus, mesmo dolorida porque acabou de sair do velório de sua própria mãe, a sua fé, como que ignora, como que deixa de lado a dor dela, mas o seu coração cheio de amor. Meu filho, meu neto está no hospital. Ela vai e corre para o filho, para lhe falar da necessidade de entregar o seu coração a Deus. Vai à UTI, beija o seu neto, conforta-o. É assim, que nós, mesmo não sendo totalmente consolados, ou quem sabe totalmente consolados, cheios de Deus, esquecemos o que é nosso. Porque consolar os outros é dar para os outros, não aquilo que é nosso, é dar o que Deus nos deu. Recebeste de graça, dai gratuitamente. É assim. Por vezes, sentimos essa necessidade. Como eu estou dolorido. Ninguém veio aqui me abraçar. Não tive uma palavra de ninguém, mas o Senhor me conforta. E agora acabei de receber a notícia de que fulano está passando por uma tribulação. Tenho que correr até ele. Tenho que fazer uma videoconferência. Tenho que dar uma palavra. E às vezes, isso é feito de forma tão eficaz. Última pergunta. De que maneira a consolação de Cristo pode ser sentida na oração e nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na confissão? A graça do sacramento é a graça de um Deus que concede para cada tipo de sacramento uma graça especial. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. É a força do sangue de Jesus, é a graça do ressuscitado, é o alimento de vida eterna, é a força que me sustenta. Aqui está a consolação de Cristo. Não disse tudo, evidentemente, no sacramento da Eucaristia. Confissão, qual é a consolação? Eu cometi muitos pecados. Fui ao meu Senhor cheio de confiança. Pai, pequei contra o céu e contra ti. O abraço do Pai, o carinho, o aconchego, a roupa nova, o anel no dedo. Estou em paz com o meu Deus. Aliviei-me. O Senhor me confortou com o seu perdão.
O Senhor me disse, como disse a adúltera, eu não te condeno, vai, e de agora em diante não voltes a pecar. Ou como Jesus disse a Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa, porque também esse é o filho de Abraão, o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Foram citadas a Eucaristia e a confissão. E mutatis mutandis, isso se aplica a cada outro sacramento. Está terminando o nosso encontro. As perguntas foram importantes. O tema, particularmente, me consola muito, o tema da consolação de Cristo. Mas, fundamentalmente, dentre todos esses textos, eu recomendaria uma reflexão da 2 aos Coríntios, capítulo 1, de 3 a 6. Esse texto me toca muito. Um texto redigido por um apóstolo que foi duramente provado, passou por tremendas desolações, mas foi confortado ao longo de toda a sua vida, seja pelo próprio Senhor imediatamente, seja pelos seus colaboradores e pelas comunidades às quais ele deu assistência e pelas quais ele se consumou, derramando literalmente o seu suor, esgotando a sua vida para que Cristo fosse tudo em todos. Um grande abraço, felicidades, uma semana cheia de graças e o Deus de toda consolação acompanhe você em cada instante de sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.